Mas nosso problema aqui de mobilidade é seríssimo. Olha só essa aqui. Mesmo sem autorização da prefeitura para atuar no transporte coletivo, a BH Leste, responsável por mais de 100 ônibus aqui na capital, vem recebendo dinheiro do município, por meio daquele subsídio que a gente trouxe durante muitos dias aqui a discussão, né? A informação foi confirmada por uma diretora da empresa que prestou depoimento ontem a outra CPI. Esse caso, uma CPI aqui na Câmara Municipal, chamada a CPI dos ônibus sem qualidade. A BH Leste iniciou as atividades em janeiro deste ano, em substituição à Aviação Torres. Está dando um monte de problema, né? E diz que opera com a frota antiga da empresa. Em nota, Eduardo, a Prefeitura informa que o processo da BH Leste ainda está em análise e que a prestação de serviços com qualidade será exigida conforme o contrato. Afirma também que a fiscalização será mantida e as penalidades cabíveis serão aplicadas em caso de irregularidades. Ou seja, as irregularidades já estão acontecendo. Se a gente está com ônibus sem liberação para rodar. Eu fico assustado, sabe por quê, Júnior? Todo mundo sabe que eu sou um defensor da concessão, né? Eu sou um defensor da privatização. Ou seja, você entregar para a iniciativa privada o serviço. Mas nós repetimos que a exaustão tem que fiscalizar, né? Como é que você fiscaliza, hein? Aí você tem uma BH Trans que deixa a desejar, você cria aí, lá atrás, alguém, né, que nem é político, mas foi à justiça e tornou a BH Trans incapaz de multar, aí veio a Guarda Municipal que poderia, mas não exerce, com uma virulência que a gente esperava, essa questão do trânsito, aí cria uma SUMOB, arruma confusão daqui e dali, e de repente descobre que tem uma empresa rodando sem autorização e recebendo verba pública, além da passagem do usuário. Júnior, me dá depressão. Não tem muita solução, não. Ô Mal Camargos, basicamente, aí resumindo mesmo, né, a empresa confessou que roda com ônibus sem autorização da prefeitura e ainda recebe o dinheiro público desse subsídio que a gente discutiu tanto aqui no Converte Redação. Júnior, tem muito mais elementos nessa chamada do que você trouxe aqui que são estarrecedores. Ela usa a frota antiga da outra empresa, está operando com a outra frota. Ela não está ainda licenciada. Que critério de concessão é esse? Que se troca uma empresa por outra, ela passa a receber e prestar um serviço que ela não foi qualificada anteriormente. Aonde estamos na concessão de Belo Horizonte? O que trabalho que a SUMOB está fazendo? E a necessidade de uma revisão completa desse sistema e uma intervenção cada vez maior do poder público. Eu fico muito feliz de ver esse tema entrar no Conversa de Redação diariamente, porque é necessário, sim, que nós abordemos esse tema diariamente, porque é necessário uma mudança urgente no meio de regulação do transporte aqui na nossa capital. E se o Júnior me permite, por favor, é por isso que eu insisto em defender a CPI. A CPI é que traz essas coisas. Mas não vai dar em nada, mas trouxe. Pelo menos trouxe para a gente discutir aqui e confirmo também, acho que não vai dar em muita coisa não, porque se está acontecendo há tanto tempo isso aí, não é possível que não tenha um burocrata lá dentro do ar-condicionado que não sabe o que está acontecendo. O presidente da SUMOB, o pessoal da BH Trans, alguém precisa saber disso. Não é possível que você coloca 100 ônibus, Lucas Ragazzi, rodando dentro de uma capital do tamanho de Belo Horizonte, sem que esses ônibus e a empresa tenham autorização para rodar. Parece piada. É muito esquisito, né, Júnior? E você vê que é um cenário também, é uma situação que ela vem ao longo dos anos. Uma situação dessa aí não é de agora, não é de um ano para cá que acontece. Por isso que a gente sempre fala aqui que não basta um político assumir a prefeitura e sair gritando, sair falando que vai abrir caixa preta e tudo. Tem que agir, tem que inspecionar, tem que ter um trabalho técnico para ver se o contrato está sendo cumprido. E se não estiver sendo cumprido, ou rescinde ou faz uma série de adequações nele. E para os dois lados, inclusive. Aí a gente fala muito das empresas de ônibus e tudo, entender esse contexto também. Por que está sendo feito esse tipo de coisa? O que aconteceu para fazer uma empresa desse nível, desse tipo, completamente em dificuldades, completamente sem autorização, está prestando serviços para a Prefeitura de Belo Horizonte? É um dos argumentos da questão do subsídio, que as empresas de ônibus sofreram uma queda de receita que não estava prevista no contrato lá de 2008 fechado, uma série de questões que geraram a isso, e aí eles sempre citaram, o MOVE reduziu muito o número de viagens e caiu a receita, teve a pandemia, teve não sei o quê, beleza, mas temos que discutir isso seriamente e praticamente todo mês está sendo discutido, e o nível de qualidade das viagens está sendo discutido também? Agora até está. Agora as empresas até estão sendo multadas com essa nova lei, estão sendo mais averiguadas ali, se estão cumprindo o que o contrato pede. É o mínimo a se fazer, é isso.
Ô, Marcelo da Fonseca, cada dia que chega uma informação diferente dos ônibus aqui em Belo Horizonte, a gente consegue entender por que aquela senhorinha que sai de Neves, depois vai pegar uma baldeação ali na região do Coração Carístico e depois vai trabalhar lá no Belvedere, por que ela demora tanto tempo para chegar, por que tem dia que o ônibus não passa, por que tem dia que o ônibus quebra, por que tem dia que o motorista está afastado e aí aquele ônibus não vai rodar. Porque, gente, é uma bagunça inexplicável. A CPI traz dados que o cidadão conhece na prática, né? Que nós conhecemos na prática. Isso. Todos nós que usamos ônibus conhecemos no dia a dia. E é interessante porque essa é a segunda CPI na Câmara de BH que trata do transporte público nos últimos 2 anos. E vendo essa audiência de ontem, né, nesse depoimento, me lembrou muito a CPI da BH Trans. Que a cada depoimento, a gente ficava... A palavra que o professor Malco usou é essa, é estarrecido mesmo. Porque a informação de ontem, gente, é que tem 6 meses que uma empresa que opera com 104 ônibus em Belo Horizonte não tem autorização para operar. Né? Não tem anuência da prefeitura para usar prestar esse serviço. Quer dizer, desde o início do ano que essa empresa está prestando esse serviço e ela não tem essa autorização, ela não tem a fiscalização ainda não foi feita. Né? O processo está em análise. Vai demorar mais quanto tempo para terminar essa análise? Né? Vai esperar o fim do ano? E é um assunto que vira e mexe a gente consegue ver. Né? Ônibus estragado, né? Ônibus parado nas avenidas e ruas. Acidente, vira e mexe o ônibus do MOVE também tem acidente, né? Tem atropelamento, não tem freio, acerta a estação. Então, passou da hora da gente fazer alguma coisa com essa informação, porque a informação está disponível há muito tempo. A gente viu vários depoimentos nas CPIs escancarando isso. A gente precisa começar a ter solução para esse problema que já é muito conhecido. Ô Marcelo, o vereador Irlan Mello me mandou mensagem aqui, lembrando, multadas as empresas sempre foram, só que elas nunca pagaram. Agora o que está acontecendo é que elas estão deixando de receber com essas infrações. Então, é importante, Lucas, trazer isso, porque teve avanço nos últimos tempos? Teve. As mudanças recentes foram importantes? Foram. Agora, não podemos cair na bravata de política, na bravata eleitoreira, de cair num discurso fácil, que esse projeto ou qualquer solução milagrosa irá revolucionar ou transformar a capital de Belo Horizonte. É necessário investimentos contínuos, é necessário acompanhamento diário nosso na imprensa, é necessária a fiscalização da prefeitura para que o cidadão possa ser respeitado no seu direito de ir e vir. Agora começa uma onda de gente andando de ônibus, o Eduardo, pensando em campanha e eleição política, gente que nunca andou de ônibus na vida. Mas tem um fato positivo nessa história. O Mal começou a destacar e a gente precisa falar isso. A Câmara está discutindo esse assunto como nunca discutiu, né? A Câmara está discutindo como nunca discutiu. Então, parabéns para os vereadores que estão discutindo isso com a contundência que precisa discutir. Isso, gente, isso é o caminho. É o caminho para a solução. E o papel da Câmara. E o papel da Câmara. E mostra a independência. Ô Júnior, antes que a semana termine, é preciso lembrar, você viu ontem o relatório da polícia sobre o acidente com o ônibus dos corintianos? Ô Júnior, primeiro que as imagens não deixam dúvidas, né? O ônibus passou direto na curva, o cara não freou. Não estava usando freio motor, como convém. Outros dispositivos que eu nem sei, agora o Volvo tem um dispositivo, como é que chama? Telma. Hein? Freio Telma. Não estava usando o freio Telma. Nem sei se tem isso mais, não estava numa marcha reduzida. Não, o Tidelão diz que tem esse e tem outros recursos novos. Também. Não estava numa marcha reduzida, passou direto. Velocidade. 2, o tacógrafo, que é a caixa preta do ônibus, que conta a história, se o motorista estava dirigindo há muito tempo, velocidade, tudo, está vencido há 3 anos. O pneu careca, o motorista cheio de infrações, o ônibus cheio de infrações. Ô, Júnior, é o fim do mundo, Júnior. Eduardo, tem um ponto aqui que É eu o não fim do via, mundo. que é sobre esse caso especificamente. Como que esse ônibus não é parado? E uma provocação que faz a nós que pegamos as estradas, há quanto tempo o cidadão não é parado pelo Polícia Rodoviária Federal quando passa em frente a uma barreira? Mas Os guardas estão ficando parados, encastelados, dentro das cabines, e as coisas acontecendo na nossa cara. Mas já Então a gente responsabiliza as estradas, fala mal agora. A Polícia Rodoviária é necessário mudar a sua postura e efetivamente fiscalizar as estradas para que isso não aconteça. Mas já teve porta-voz da Polícia Rodoviária vindo falar com a diretoria de jornalismo da Itatiaia que o Eduardo estava sendo leviano. Quando eu disse, e gente, isso não é culpa dos patrulheiros, é culpa do sistema, da falta de estrutura e de gente. Quando eu disse que essa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal é um faz de conta. Da estadual também é um faz de conta. E outra coisa, Malco, que eu denuncio há 5 anos aqui na Itatiaia, eu ouvi disso de um comandante do batalhão de trânsito. Eles não param, Malco, veículos pesados, há uns 5 ou mais anos em blitz, porque se aprender não tem lugar para levar.
Ô, gente, ô, Júnior, não, peraí. Ô, Júnior, podia perguntar para os outros, perguntar para você, que é do volante grande também. Ô, Júnior, se você for daqui a Brasília, Sim. 1.000 quilômetros, Sim. com um caminhão com 30 toneladas, sem lona, quantas vezes você vai ser parado para alguém dar uma olhada? 0. Ah, peraí, pô. Então É só quem pega a 040 sabe que fica sem para-brisa, porque as carretas carregam minério nem lona. Mas Ninguém vê, ninguém fala nada. Vai na Nossa Senhora do Carmo, ali tem uma loja de para-brisa, o cara falou comigo, são 40 vidros quebrados todo dia. É isso aí. Turma, só para fechar esse assunto dos ônibus aqui da prefeitura, porque a gente sempre vai em busca do outro lado, né? Procura a prefeitura para entender. Olha, o que está acontecendo com relação a esses ônibus que estão sem autorização para rodar? E a nota da prefeitura me assusta um pouco mais porque a prefeitura confirma isso, né? A nota da prefeitura diz o seguinte: a prefeitura informa que o processo da BH Leste está ainda em análise, ou seja, estão analisando, mas os ônibus estão rodando. E que a prestação de serviço com qualidade será exigida. Mas quando que será exigida, já que os ônibus nem autorização para rodar têm? E me assusta um pouco as coisas que estão acontecendo com o transporte público aqui em Belo Horizonte. Eles podiam dar um prazo, né, Júnior? Vai ser analisado até tal dia, pelo Porque eu menos. esperava uma nota assim, não, ela está analisada, já vai sair, a gente está cobrando e tal. Agora confirmou que realmente os ônibus estão sem. Eu queria que, para suavizar um pouco a sexta, que nós estamos indo para o fim de semana, a gente tem que cuidar da pressão, para não ter que A minha pressão começou a subir, começa a subir com a esse gente tem que assunto. para não pôr remédio debaixo da língua. Você já reparou uma coisa? O da Fonseca é o nosso caçulinha. Você já reparou quando ele vai comentar como é que o olho dele está mais indignado que o nosso? Ele está ficando meio assustado. Tá ficando assustado. Depois você dá a receita para ele, viu? E eu Com o fico... tempo eu vou ficando menos indignado. E eu ainda fico, de verdade, gente, para fechar o Conversa de Redação, com dó, com pena de quem precisa usar o ônibus aqui em Belo Horizonte. É um esculacho total que estão fazendo aqui com mobilidade urbana na capital mineira. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve os jornalistas Eduardo Costa, Lucas Ragazzi, Marcelo da Fonseca e o cientista político Malco Camargos.